Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim, tá? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Sérgio de Oliveira. Pessoal, vamos ficar sabendo agora o que vai acontecer aí, pessoal. Resumo de Novo Mundo, pessoal, capítulos de 13 a 18 de abril. Gente, confira tudo que vai rolar nestas semanas aí na novela aí das 6, tá pessoal? Aí na novela Novo Mundo, na reprise aí. Gente, veja só o que vai acontecer aí, tá? Vamos lá? Se possível, já vai deixando aquele joinha aí, tá, gente? Vamos lá, pessoal, ficar sabendo agora. Segunda-feira, 13 de abril de 2020, a Valise entrega a Dom João uma carta com ordens para que retorne a Portugal. Dom João passa o comando do Brasil para Dom Pedro. Thomas volta para o Rio de Janeiro e pensa em se casar com Ana. Dom João faz sua última saída misteriosa e pede que Chalaça não revele o seu segredo. Que segredo que ele tem, né, pessoal? Pedro afirma que destruirá Thomas do seu cargo na corte. Pedro se surpreende ao saber que terá que seguir as ordens da corte portuguesa. Pedro se enfurece com a Valise. Leopoldina incentiva Pedro a armar uma estratégia contra a Valise. Domitila foge de Felício com os filhos. Benedita repreende Domitila por ter saído de casa e Francisco contraria a irmã. Leopoldina flagra Pedro trocando olhares com Dulcina. Eita, que Pedro Sabarganha. O órgão Diara chega para a festa e todos observam o casal, gente. Pedro e Dulcina têm um encontro amoroso. Thomas pede Ana em noivado. Joaquim se aproxima do Rio de Janeiro. Terça-feira, 14 de abril de 2020. A Valise pede que Thomas atente contra a vida de Pedro. Pedro diverte com Dulcina na fazenda Santa Cruz. Leopoldina distribui comida para o povo. Francisco afirma que se aliará a Pedro contra a corte portuguesa. Piatã incentiva Ana a não se casar com Thomas. Leopoldina reclama do seu casamento para Ana. Diara pede que a alfândega contrate uma pessoa para lhe ensinar boas maneiras. Pedro é perseguido por Jacinto e seus capangas quando Joaquim surge. Pedro se aproxima de Joaquim. Leopoldina sente-se constrangida ao ver Dulcina na rua. Sebastião avisa Thomas que Pedro foi salvo por um índio. Germana e Lincoln, que nome é esse? Meu Deus. Pessoal, vende Elvira para alfândega. Eita, que nome, pessoal. Quarta-feira, 15 de abril de 2020. Pedro anuncia ao povo que sofreu um atentado e Joaquim surpreende ao saber que ele é o príncipe regente. Joaquim revela a Pedro que o marinheiro que salvou a vida de Leopoldina. Chalaça rasga a carta que Domitila escreveu para Pedro. Pedro entra com Joaquim no palácio por uma passagem secreta. Ana e Joaquim se reencontram. Joaquim revela que veio falar com Leopoldina e Ana lhe cobra explicações. Thomas se surpreende ao ver Joaquim falando com Ana e anuncia ao rival que está noivo da professora. A alfândega afirma a Diara que comprará a Idilina e Matias. Elvira se despede de Quinzinho. Chalaça procura Domitila e os dois se beijam. Germana
se emocionam com a partida de Elvira. Joaquim invade o quarto de Ana e admira seus desenhos. Thomas tenta falar com a noiva, mas ela o manda embora do palácio. Joaquim leva Ana para a aldeia dos índios. Quinta-feira, 16 de abril de 2020. Leopoldina reclama das traições de Pedro. Domitila pede para ir com Chalaça ao Rio de Janeiro. Pedro conta para Piatã que Joaquim está vivo. Alfândega ensina Dira e Elvira a se portarem à mesa. Cecília deixa o convento e pede a madre para visitar Amália. Pedro fala para Thomas que Ana foi embora com Joaquim. Jacira questiona Ana sobre seus sentimentos por Joaquim. Thomas chora por causa de Ana. Joaquim e Ana se amam. Chalaça salva Domitila e manda prender Felício. Joaquim pede ao Birajá para se casar com Ana na aldeia. Ana fala de Piatã para Jurema e Jacira. Domitila ironiza o fato de Benedita tê-lo denunciado a Felício. Sexta-feira, 17 de abril de 2020. Tibiraçá sugere que Ana esteja grávida de Joaquim. Lincoln estranha ao ver Germana cuidando de Quinzinho. Thomas se angustia com a falta de notícias de Ana. Tibiraçá, Ubirajará e Olinto prepara Joaquim para o casamento. Joaquim e Ana se casam. Ana se emociona com a cerimônia do seu casamento. Olinto aconselha Joaquim a contar a verdade para Ana. Chalaça diz a Domitila que não pode levá-la ao Rio de Janeiro. Ana e Joaquim voltam para casa. Sebastião fala para Alfândega que não pode vender Idalina e seus filhos e faz intrigas sobre Dira e Matias. Leopoldina tenta convencer Piatã a conhecer os índios da tribo de Joaquim. Ana conta a Leopoldina que se casou com Joaquim. Joaquim anima Piatã a conhecer os índios. Domitila não. Pessoal, desculpa aí, pessoal. Domitila não encontra seus filhos e se desespera, gente. Thomas diz a Ana que tem oportunidade. A revelação ali fazer. Que revelação que esse safado quer fazer, né, gente? Sábado, 18 de abril de 2020. Que 2020 passe logo, meu Deus. Thomas desiste de contar a Ana o que sabe sobre Joaquim. Domitila procura pelos filhos. Pedro revela a Libério que o autor do artigo contra Aviles. Joaquim pede para se casar com Ana na corte. Cecília e Libério trocam olhares na rua. Pedro afirma a Joaquim que não pode ajudá-lo. Não pode resolver o problema com os índios. Ferdinando, que nome da molesta. Ferdinando sonha com Letícia. Benedita revela que saiu com os sobrinhos e Domitila fica furiosa. Joaquim diz a Ana que não se aliará a Dom Pedro se ele não ajudar os índios. Dira estranha o sumiço de Alfândega. Elvira aparece no palácio e revela que é casada com Joaquim. Ana
se desespera com a história de Elvira, expulsa Joaquim. Eita, Joaquim, de sorte, hein? Dira procura por alfândegos. Cecília lê escondido o livro de Libério. Pedro tenta acalmar Joaquim e pede que ele espere para conversar com Ana. A Ana só entende as coisas erradas, tá, gente? Germana e Lincargo relembra o acordo que fizeram com Thomas para usar Quinzinho. Elvira leva Joaquim até a taberna. Que nome é esse, hein, gente? Taberna, que taberna. É isso aí, pessoal, que vai acontecer nessa novela da série. Novela da série também. O nome do pessoal é meio estranho, gente. Não é nome de gente, não. Desculpa aí, pessoal. Tá falando. Será que eu tô falando muita besteira aqui, pessoal? Mas é isso aí, pessoal. Fica tudo com Deus. É isso aí que vai acontecer aí na novela das 6 aí. Novo Mundo. Pra quem tá gostando aí dessa nova reprise, né? Eu tô mais ou menos. Achei muito legal, não. E vocês, gente? O que vocês acham aí? Estão gostando, sim ou não? Comenta no vídeo aí embaixo se for possível, tá bom?